Olá pessoal, sejam bem-vindos, bom dia, Madalena, Isa, bom dia Dilene. Este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele, amém? Bom dia Kátia, Nerci. Bom dia, Romildo. Bom dia. Sejam bem-vindos, Mônica. Bom dia, Tiago. Graça e paz, meu irmão. Vão chegando. Bom dia, Fabiana. Bom dia, filhota. Bom dia, Amanda. Bom dia, Valdeleia, Edva, Luciana, Braga, Tiago, Valeriotti. Para casar com ele tem que pagar o dote, né? Bem, meus irmãos, nós vamos começar orando, né? Deus, muito obrigado por esta manhã, pela chuva que caiu nesses últimos dias. Te agradecemos pela tua graça, pela tua bondade e misericórdia e pedimos, ó Deus, que tu abençoes este dia em nossas vidas. Abençoa, Deus, cada pessoa que está acessando, que vai aprender com o Senhor, com o teu Espírito nesta manhã. Fala conosco. Este é o dia que o Senhor fez, que possamos nos alegrar e nos regozijar nele. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, tá? Bom dia, Priscila. Abra sua Bíblia, por favor, em Tiago, capítulo 1, Tiago, capítulo 1, a partir do verso 21. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 21. Bom dia, Terezinha, lá de Vitória, seja bem-vinda. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho o som aqui atrás. Prontinho. Então vamos ler Tiago capítulo 1. Eu vou começar a partir do verso 21. Tiago capítulo 1, a partir do verso 21 nós lemos: Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Verso 22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho. Verso 24, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o,
será feliz naquilo que fizer. Então, veja bem, Tiago está dizendo aqui que aquele que ouve a palavra e a pratica, finalzinho do versículo 25, diz que esta pessoa será feliz naquilo que fizer. Eu quero dar destaque aqui o verso 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Amém, irmãos? A lição, o estudo de hoje, de certa forma, é uma continuidade de alguns estudos anteriores. Nós já falamos sobre a questão da ira, né? A questão da comunicação, a maneira como você fala, a maneira como você se relaciona com as pessoas. Tiago trata desse assunto, né? Nós tratamos lá em Tiago 1,19, né? Seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Nós já tratamos desse assunto. Já falamos no domingo próximo passado sobre a tentação e a provação. Provação é uma coisa, tentação é outra, né? Todos os cristãos em toda a face da terra são provados. Em todo tempo nós somos provados, né? E também falamos acerca da tentação. Nós tentamos a nós mesmos, né? Somos tentados pelo mundo e o diabo também nos tenta. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Deus não tenta ninguém, nós já falamos sobre isso, né? Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Nunca confunda tentação com provação. Ah, Deus me tentou. Deus não tenta ninguém. Nós tentamos a nós mesmos e somos tentados pelo diabo e pelo mundo, né? João diz na sua primeira carta que o mundo jaz no maligno. E Tiago vai caminhando e ele então chega a partir do versículo 21, ele fala que essa palavra ela é poderosa para nos salvar, portanto nós devemos ser não apenas ouvintes da palavra, sobretudo praticantes dela, não é? Praticantes dela. Então, para recebermos em nossas vidas o efeito desta palavra, diz Tiago, não basta ouvi-la apenas, não é? Não basta termos consciência dessa palavra, não basta tê-la na memória, eu diria tê-la também no coração, no inconsciente. É necessário, é imperiosa a necessidade, diz Tiago, dessa palavra ser praticada no nosso dia a dia, ok? Então, conhecimento sem prática, Tiago diz que de nada vale. Um pouquinho mais à frente, no capítulo 2, ele vai dizer que fé sem obras é morta. Isto é, a fé sem a prática, a fé sem a maneira correta de viver, não é? Esta fé é inócua, ela é irrelevante, ela não serve para nada, não é? Não serve para nada. Aqui no versículo 21, tem uma expressão interessante. Está escrito assim: aceitem, acompanhem na sua Bíblia, por favor, Tiago 1:21. Eu estou lendo aqui a versão NVI, que é a versão que eu utilizo mais para ministrar a vocês. Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. Coisa linda, irmãos. O Espírito Santo,
é Ele que implanta esta palavra em nós. Ele enxerta essa palavra em nós. Aceitem isso, diz Tiago, humildemente, a palavra que fora implantada em vocês. O que quer dizer a palavra aceitem? Talvez na sua versão é a palavra acolham. Em vez de ser o verbo aceitar, é o verbo acolher, não é? Tiago, né, passa aqui para nós o entendimento que não basta receber a palavra apenas na cuca, na mente, não é? Eu diria até mesmo no coração. Não que isso seja errado, claro que não, é necessário até, na verdade, não é? Só que no entendimento de Tiago, isso simplesmente está incompleto. Isto é, ter a palavra na memória apenas e no coração, só isso não basta. Está incompleto, não é? Está incompleto. Segundo um estudioso da Bíblia, abro aspas, ele diz: por mais importante que seja a aceitação mental da palavra, ela não terá sido verdadeiramente recebida a menos que seja colocada em prática. A palavra pela qual somos gerados para uma nova vida, conforme está no versículo 18, e que foi implantada em nós, verso 21, é uma palavra que precisa ser colocada em prática. Fecho aspas. É sobre isso que vamos estudar nesta manhã, não é? Abordando o texto sequente a Tiago 1:21. E a partir desses dois textos, pode-se apontar, meus irmãos, dois tipos de pessoas. Eu não sei se você com certeza está inserido em um tipo delas. Aquelas que ouvem a palavra e não a praticam, e aquelas que ouvem e praticam. Vamos discorrer um pouco sobre cada um desses dois tipos, né? Primeiro, eu vou falar sobre o ouvinte negligente. Tiago vai tratar desse assunto. Aquele que ouve a palavra e não a pratica. Segundo Tiago, é um ouvinte negligente. Olha só o versículo 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquele que fizer. Não é? Então, aquele que ouve e pratica, não é um ouvinte negligente, mas aquele que ouve a palavra sistematicamente, aquele que lê a palavra e não pratica, não faz com que essa palavra se traduza em ações, Tiago diz que não vale nada. Irmão, nós temos que entender que a palavra de Deus não tem por objetivo tornar as pessoas mais cultas, mais inteligentes, mais entendidas. O objetivo da palavra de Deus não é esse. Quando ela é assim tratada,
quando ela é assim memorizada, ela é apenas memorizada, ela é negligenciada. A palavra de Deus tem por objetivo a ser obedecida, a ser praticada. Duas são as características, conforme Tiago, do ouvinte negligente. Vamos lá? Quem são os ouvintes negligentes? Primeiramente, é alguém que engana-se a si mesmo. Olha só o que está escrito no versículo 22. Observe aí na sua Bíblia. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Por quê? Por achar que apenas ouvir a palavra e tomar conhecimento dela seja suficiente. Nós batistas, em particular, nós somos conhecidos como o povo da palavra. Os melhores teólogos cristãos de todos os tempos foram batistas e são batistas, os teólogos contemporâneos. Aqueles que mergulham mais profundamente na palavra. Aqueles que têm mais conhecimento da palavra. Aqueles que mais estudam a palavra, os seus originais. Mas ter o conhecimento apenas da palavra, ter a Bíblia memorizada, Tiago diz que isso não quer dizer nada. Conhecimento sem prática, à luz do versículo 22, é viver enganando-se a si mesmo. Entende, irmãos? Esse é o ouvinte negligente. E para falar da segunda característica, Tiago faz uso de uma ilustração, dizendo que o ouvinte negligente é semelhante a alguém que se olha no espelho e logo que se vira, se esquece da sua aparência. Olha só os versos 23 e 24, por favor, acompanhe na sua Bíblia, versos 23 e 24. Você que entrou agora, nós estamos estudando Tiago capítulo 1, capítulo 1, agora os 23 e 24. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência, não é? Sendo assim, aquele que apenas ouve a palavra e não a pratica, diz Tiago, é alguém que logo após ser impactado por sua mensagem, é capaz de esquecê-la ou guardá-la nos porões da mente e do coração. Segundo Tiago, sofrendo assim um efeito superficial, um efeito temporário. Veja bem, à luz dos versículos, os benefícios que recebe ao ouvir a palavra não duram mais do que sua imagem no espelho. Quando está, por exemplo, penteando o cabelo. E olhe que as mulheres gostam, né? De ficar no espelho. Você está ali em frente ao espelho, está penteando o cabelo ou está se maquiando, a imagem está diante de você, aquela imagem te impacta, não é? Ela está lúcida ali na sua mente, não é? Mas depois que você sai do espelho, de frente ao espelho, você esquece a sua imagem. Aquela imagem não te impacta mais. Aquela imagem não te interessa mais. Porque você foi para frente do espelho só para fazer aquilo que você precisava fazer, mas depois que você termina, o espelho não tem mais importância para você. Tiago está dizendo isso. A pessoa que
ouve a palavra, aprende a palavra e depois despreza a palavra, é como uma pessoa que se olha no espelho e depois já não se lembra mais da sua própria imagem, não é? Irmão, Jesus no final do sermão do monte, né, lá no capítulo 7 de Mateus, ele aplica mais um adjetivo ao ouvinte negligente. Ele o chama de imprudente, não é? Vamos ler esse texto, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, deixa eu abrir aqui rapidamente. Mateus capítulo 7, os versos 26 e 27. Diz assim: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, não é? Com o seu ensino. Me perdoe, eu quero voltar aqui no versículo 26. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Perdão, saiu aqui o foco. Então, Jesus está dizendo, quem ouve a minha palavra, o meu ensino, não é? E não põe em prática, é uma pessoa insensata, não é? Ouve, quantas pessoas, meus irmãos, quantas pessoas têm ouvido a palavra dominicalmente, não é? Já ouviram aí centenas de sermões sobre santidade, sobre perdão, sobre mágoa, sobre oferta para missões, a importância da obra missionária, do sustento missionário, não é? Mensagens sobre escatologia, os últimos acontecimentos, a volta de Jesus, a necessidade de se arrepender, a necessidade de ser honesto, de ser íntegro, de usar com sabedoria a palavra, a fala, não é? Sobre vida conjugal, família em geral. As pessoas ouvem, mas nunca aprendem, não é? Na pedagogia, você só aprendeu quando você começa a praticar, quando você internaliza o conteúdo que você ouviu. Só assim, segundo a pedagogia, é que se dá a aprendizagem de fato, não é? Então, quanta gente, em nossa igreja mesmo, quanta gente está ouvindo a palavra de Deus domingo após domingo, mas a gente observa que o seu comportamento não muda, a sua prática não muda, a pessoa continua pensando do mesmo jeito, fazendo do mesmo jeito. A propósito, estamos aproximando aí das eleições municipais. No Brasil todo, mais de 5.000 municípios vão eleger o seu executivo, o seu legislativo, prefeitos e vereadores. Quantos crentes já estão negociando a sua fé, não é? Recebendo o favor desse ou daquele político, favor em dinheiro, não é? Em troca do voto, escandalizando assim o Evangelho de Jesus Cristo, vendendo a sua fé, vendendo a sua consciência.
Eu já venho falando sobre isso há 26 anos aqui na igreja. E a gente observa que algumas pessoas continuam com essa prática, negociando. Uma coisa vexatória, vergonhosa. Essa semana, eu acho que foi essa semana, eu e a Kátia estávamos caminhando e já estavam indo para casa. Aí passou por nós uma senhora e ela do nada chegou para mim e disse: bom dia, pastor, como é que estão as coisas? Tudo bem. E a senhora? Tudo bem também. Se algum político procurar o senhor para oferecer alguma coisa, não aceita não, tá? Eu fiquei surpreso com essa fala dela, não é? Nunca conversamos sobre isso, não é? Nunca conversamos sobre isso, nunca mesmo, não é? E eu fiquei surpreso. Eu falei com ela: não, fique tranquila, graças a Deus até hoje, nenhum político até hoje, né, seja candidato a prefeito, a vereador, nunca, nesses 26 anos que eu estou aqui, foram até a minha casa para me oferecerem alguma benesse, algum dinheiro ou emprego para a esposa, para as minhas filhas. Nunca foram. Aí ela falou assim: na minha casa também, a mim também nunca procuraram, mas já procuraram meu marido, mas eu não faço isso, não é? Porque eu tomo a ceia do Senhor, né? E essa pessoa não é evangélica, ela não é evangélica, mas ela usou essa expressão: porque eu tomo a ceia do Senhor. E assim, parabéns pela senhora, parabéns. É assim que um verdadeiro cristão deve se portar, não é? Veja bem, meus irmãos, como as pessoas estão de olho na gente, como as pessoas observam a gente, a nossa conduta, a nossa postura, a nossa maneira de viver, o nosso dia a dia. As pessoas estão à espreita, elas olham para nós, não é? A única Bíblia que os incrédulos vão ler não é essa aqui, não. A única Bíblia que eles estão lendo é a minha vida, é a sua vida. Pastor Davi Gomes dizia que o crente lê a Bíblia e o mundo lê o crente. O crente lê a Bíblia e o mundo lê o crente. O seu vizinho está de olho em você, está observando você, a sua conduta. Se você grita dentro de casa, se você fala palavrão, se você agride os seus filhos física ou verbalmente, se você fala mal dos outros, se você fala mal da sua liderança, os seus filhos estão observando isso. Quantos adolescentes, quando atingem uma certa idade, eles não querem mais ir à igreja? Por quê? Porque passaram a vida toda ouvindo seus pais falando mal da liderança espiritual de sua igreja. Se os líderes da igreja são isso, para que eu vou ficar na igreja? É um bando de hipócrita e depois perde todo entusiasmo pela igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Quem é o noivo da igreja? Você sabe que o noivo da igreja é Jesus Cristo. Está lá em Efésios capítulo 5. Jesus é o noivo.
A igreja é a noiva. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você acha que se alguém chegar para um noivo falando mal da sua noiva, ele vai gostar? Fala sério. Rapaz, eu vi a sua noiva chegando na igreja. Cara, eu não gostei do vestido dela. Eu não gostei da grinalda. Eu não gostei do sapato que ela está usando. Eu não gostei das joias que ela está usando. Eu não gostei da maquiagem da sua noiva, ficou muito feia. A sua noiva está toda desengonçada. Como o noivo vai receber essa palavra? Ele vai ficar chateado com essa pessoa, não vai? Ele vai ficar aborrecido com essa pessoa. Talvez se o noivo for violento, vai dar um soco na cara dessa pessoa. Vai mandar essa pessoa sumir dali. Mas tem muita gente que fala mal da noiva de Cristo. Tem gente que até persegue a noiva de Cristo. Como você acha, meu irmão, minha irmã? Como você acha que Cristo se sente? Quando você fala mal de um irmão, de uma irmã, você está falando mal da noiva de Cristo. Ele é a noiva de Cristo. Ela é a noiva de Cristo. Não é? Só abrir esse parênteses aqui. Porque Tiago está tratando disso. Não adianta você saber fazer o certo se você faz o errado. Não adianta ter conhecimento sem prática. É isso, não é? É isso. Olha o que o teólogo falecido recentemente, era considerado o maior teólogo vivo, o pastor John Stott. Olha que o pastor John Stott escreveu em um de seus livros, abro aspas, Deus não pretende que o conhecimento seja um fim em si mesmo, mas sim que seja um meio para se alcançar algum fim. Então, ter conhecimento da Bíblia não diz nada. O diabo conhece a Bíblia. O diabo conhece a Bíblia muito mais do que eu e você. Só que ele não pratica. Ele não pratica. O conhecimento que o diabo tem da Bíblia é para a sua própria condenação. E assim a mesma coisa vai acontecer com milhões de evangélicos em todo o mundo. Todo aquele conhecimento da Bíblia que ele tem não lhe servirá de nada, a não ser para a sua própria condenação. Porque ele tem conhecimento da palavra. Ele sabe a lei, ele sabe o que é certo, o que é errado, não é? Ele tem esse conhecimento, ele aprendeu na Bíblia, ele aprendeu na escola bíblica dominical, ele aprendeu com a pregação do seu pastor ou com outros pregadores. Ele está com a mente cheia da palavra, não é? Então, a gente precisa estar atento a isso. E aqui eu coloquei algumas perguntas que nós vamos fazer na célula, não é? Vai estar no roteiro da célula. Você tem tratado a palavra de Deus com negligência, apenas ouvindo e não praticando o que ela diz? Outra pergunta que vamos fazer na célula. Você tem pensado que apenas ouvir e tomar conhecimento do que a palavra diz é suficiente? Sua vida cristã tem se baseado em apenas ir à igreja, participar da célula e ler a Bíblia? Está baseado apenas nisso? Outra pergunta que provavelmente faremos: você pode ser comparado ao homem da ilustração dada por Tiago? Alguém que sofre os efeitos da palavra de maneira superficial e temporária?
Outra pergunta que provavelmente faremos na célula: você consegue detectar em sua vida derrotas que sofreu devido à sua negligência e imprudência de não praticar a palavra? Outra coisa, então vou falar agora, já falamos sobre o ouvinte negligente. E para terminar, nós vamos falar sobre o operoso praticante. O operoso praticante. Tiago chama aquele que ouve a palavra e a pratica de operoso praticante. Observe aí no versículo 25. O versículo 25. Ele vai falar sobre isso. Uma das palavras gregas referentes a essa expressão no mundo antigo podia ser aplicada a um ator. Um ator. Eu já fui diretor de teatro antes de eu me converter e eu preparava o script, né? E naquele tempo, né? Era no mimeógrafo ainda, tinha que datilografar e eu passava o script para cada ator, né? Para cada ator. E eles deveriam, primeiramente, memorizar o texto. Memorizar o texto. Memorizar a fala. A fala. Depois que eles memorizavam o texto, a fala, depois que a palavra, o texto estava na mente, eles deveriam agora atuar. Atuar. Eles deveriam agora colocar em prática, não é? Com precisão. Eles deveriam representar. Eles deveriam agora ir para o palco, não é? E falar com precisão, não é? Porque uma fala depende da outra, e representar fidedignamente aquilo que estava no script. A ideia de Tiago era justamente essa. Porque na época de Tiago, na época de Jesus, você sabe muito bem, já havia teatro, não é? Já havia teatro, essa representação, não é? Duas também, conforme Tiago, são as características do operoso praticante. Primeiramente, como foi dito há pouco, é alguém que considera atentamente a palavra. Versículo 25, ou seja, está preocupado em saber exatamente o que a palavra diz para que possa obedecê-la com fidelidade. Com fidelidade. Em segundo lugar, é alguém que persevera na prática da palavra, ou seja, com constância demonstra em sua vida um contínuo impacto provocado pela palavra. Podemos olhar para essa segunda característica de um outro ponto de vista. Em alguns momentos, tendo em vista os grandes desafios de obediência que a palavra nos traz, podemos nos sentir desanimados e tentados a desistir de obedecê-la. Diante disso, Tiago nos desafia a não parar, mas a perseverar na prática da palavra, porque Tiago diz que há uma recompensa para aqueles que praticam a palavra, para aqueles que obedecem a palavra, para aqueles que põem a palavra em prática, não é? Então eu costumo dizer aqui na igreja, e você vai lembrar muito bem, que a gente só crê na parte da Bíblia que a gente pratica. Lembra que eu já falei isso reiteradas vezes na igreja? Você só crê
na Bíblia, de fato, na Bíblia, no texto que você pratica. Eu estou me lembrando aqui de uma profissão de fé que nós tomamos aqui há muitos anos atrás. Quando o pessoal vai batizar, né, tem aquela assembleia extraordinária em que nós tomamos a profissão de fé dos candidatos ao batismo. Você que talvez não seja evangélico, está nos assistindo, anda a pessoa ser batizada, né? Tem o dia já marcado, nós fazemos uma assembleia perante toda a igreja e as pessoas que vão ser batizadas são, entre aspas, sabatinadas, né? Elas já estudam, tem uma classe de preparação, enfim. É só para elas mostrarem para a igreja a razão da fé, que elas conhecem a palavra. E eu perguntei a um irmão, não é? Do nada, assim, dentre tantas outras coisas, eu perguntei assim a um irmão recém-convertido: você crê que o dízimo é uma bênção? Que entregar o dízimo é uma bênção para quem o faz? Ele respondeu de pronto: sim, pastor, é uma bênção. Aí eu caí na bobagem de perguntar se ele era dizimista. Eu disse: e você é dizimista? Ele disse: não. Não sei se alguns irmãos se lembram disso, não é? Aí eu falei com ele assim: então você não acredita, você não crê. Não, eu creio. Não, você não crê ainda. Talvez um dia você possa crer. Mas por quê? Disse ele. Porque a gente só crê na parte da Bíblia que a gente pratica. Se eu creio que ser fiel ao Senhor, obedecer à ordem do Senhor de entregar o dízimo, é uma bênção para a minha vida, porque Deus não precisa do meu dinheiro, evidentemente, eu pratico. Mas enquanto eu desconfiar que esse tipo de fidelidade traduz em bênção para mim, eu não vou entregar o dízimo. Vou entregar 5%, 3%, mas eu não vou entregar meu dízimo. Mas eu louvo a Deus porque desde quando eu me converti, eu fui muito bem doutrinado pelo irmão Paulo Ramos Coelho. E ele me ensinou que para ser uma pessoa bem-sucedida na vida, ela precisa ser fiel ao Senhor nos seus dízimos. E ele me perguntou no pátio da igreja: você tem entregado o seu dízimo direitinho ao Senhor? Sim, irmão Paulo, desde que eu me converti. E ele me ensinou isso, não é? Então, desde que eu me converti, antes mesmo de eu ser batizado, né, já na igreja, aguardando o batismo, eu entregava o meu dízimo fielmente ao Senhor. E faço isso desde 1987. Até hoje, pela graça e bondade de Deus, eu tenho entregue o meu dízimo ao Senhor. Eu entrego um pouco mais do que o dízimo. A tesoureira sabe disso. Eu entrego 12%, já há mais de 10 anos, de tudo que eu recebo ao Senhor. Se eu for pregar numa igreja, a igreja me der aí dos R$100, R$200, R$300, eu entrego o dízimo. Já fui pregar numa igreja, a igreja me deu R$1.000, um salário mínimo, eu entrego o dízimo. Não é? Qualquer dinheiro que eu recebo, eu entrego o dízimo. Eu faço isso com muita alegria, eu faço isso com muita satisfação. Nós estamos agora no mês de missões nacionais. E
toda a campanha de missões nacionais e mundiais, eu entrego o dízimo dobrado. Eu entrego o dízimo dobrado. O mesmo valor que eu entrego para o dízimo, eu entrego para a oferta missionária. Faço isso em 2 ou 3 parcelas, mas faço já há muitos anos. Por quê? Porque eu creio. Se você não crê, você não pratica. Quando você crê, de fato, você pratica. Não é? Então, Tiago, dizer que Tiago está com a razão chega a ser até uma coisa engraçada e redundante, né? A palavra de Deus é a verdade. É a verdade. Não é? É a verdade. Então, lembra aquelas palavras de Jesus em Mateus 7, 24 e 25, não é? Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Não é? A rocha. Veja bem, mesmo aquele que pratica a palavra, ele não está isento. Ele não está isento de problemas, de tribulações. Não está isento. Olha só a expressão: caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Essa casa aqui, meus irmãos, sou eu, é você, a casa do Espírito Santo. Mas aquela casa não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha que eu ensinei muito tempo, que era Jesus, mas eu aprendi que essa rocha aqui é a palavra. A sua vida tem que estar fundamentada, alicerçada na palavra de Deus, na palavra de Deus e na obediência dessa palavra de Deus. É isso que o Tiago chama de o operoso praticante. Seja você uma operosa praticante, um operoso praticante, não é? Uma pessoa prudente, uma pessoa pronta a enfrentar qualquer provação e dificuldade em sua vida, pois além de ter a espada nas mãos, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, você sabe como usá-la. Amém? E algumas perguntas que provavelmente serão feitas na sua célula. Se você não faz parte de uma célula, misericórdia, procure já uma célula, faça parte de uma célula. Você tem procurado conhecer com precisão o que a Bíblia diz de modo a obedecê-la e praticá-la com fidelidade? Uma outra pergunta provável: você tem se dedicado com constância à prática da palavra, ou seja, continuamente você tem experimentado desafios e transformações em sua vida a partir dela, e por aí vai. Não é? Quantas lições maravilhosas nós podemos obter, experimentar por meio da obediência da palavra de Deus. Não é? Então, meus irmãos, que lições aprendemos nesta manhã? A palavra de Deus, por exemplo, não tem por objetivo tornar as pessoas mais cultas e entendidas, não. Mas sim a obediência. Olha para mim. A Bíblia não foi escrita para ser memorizada. Ela foi escrita para ser praticada. Repita comigo: a Bíblia não foi escrita para ser memorizada, mas praticada. É isso aí. É isso aí. Olha o que John Stott escreveu em um dos seus livros. Eu já citei
essa ilustração de John Stott algumas vezes aqui na igreja. Diz ele: o ministro puritano Thomas Manton, que outrora foi o capelão de Oliver Cromwell, comparou o cristão desobediente a uma criança que sofre de raquitismo. Segundo ele, o raquitismo torna as cabeças grandes e os pés fracos. Não apenas devemos discutir quanto à palavra e falar a respeito dela, mas também guardá-la, obedecê-la. Não sejamos só ouvidos, nem só cabeça, nem só língua, mas os pés têm que exercitar-se. Mas os pés têm de exercitar-se. Isto é, temos que conhecer e praticar a palavra de Deus. Ouvinte negligente, como vimos aqui no estudo, é alguém desleixado e descuidado para com a palavra, que pensa que apenas ouvi-la e tomar conhecimento dela seja suficiente quanto à sua vida cristã. Por isso, o impacto que sofre da palavra é superficial, é temporário, podendo ser grandemente derrotado quando passar por provações e por tribulações, como diz Jesus aqui no final do capítulo 7 de Mateus, né? Ventos contrários, a chuva que cai, os rios que correm, vão bater contra aquela casa, contra aquela pessoa. Se é uma pessoa que ouve e não pratica, ela vai cair. Mas se é uma pessoa que ouve a palavra e a põe em prática, ela vai perseverar na tribulação ou na tentação. Não é? E operoso praticante é alguém que tem o cuidado de conhecer a palavra para obedecê-la e praticá-la com fidelidade e constância. Quando é confrontado pela palavra, não desanima e desiste, mas persevera em sua prática. Por isso é bem-sucedido no que faz, não é? No que faz. E prevalecer frente às tribulações e provações que a vida lhe oferece. Não é? Então, a partir disso, irmãos, segue aqui alguns desafios. Já estamos encerrando, né? Busque conhecer com precisão e profundidade a palavra de Deus. Busque conhecer, não é? Participe dos cultos online, frequente uma célula. Se a sua célula não está funcionando, sinceramente eu não entendo, porque pelo menos online ela deveria já estar funcionando há muito tempo, desde o início da pandemia, não é? A minha célula, da qual eu faço parte, ela funciona terça-feira, toda terça-feira aqui no Salão Multifuncional Jacó Silva Neto. Não é? Não pare e estacione no conhecer a palavra, procura praticar cada verdade nova que você aprender. Não é? Quando tiver a oportunidade de ouvir a palavra, anote ou guarde de alguma maneira o que você estiver aprendendo. E após isso, busque obedecer às ordens claras de Deus e pergunte-se como colocar em prática esses princípios que você está aprendendo na palavra de Deus. Não é? Encerrando, o que você irá fazer com o que aprendeu com o estudo de hoje? Você aprendeu muita coisa hoje. Na verdade, a minha pergunta é: o que você vai fazer com aquilo que você aprendeu hoje? Você vai guardar apenas na mente, apenas no coração? Você vai ficar apenas em frente ao espelho e vai sair depois? Quando terminar essa live, aquilo vai ser apagado da sua memória? Vai continuar sendo a mesma pessoa? Bem, é você que decide. Ou você vai colocar em prática aquilo que você aprendeu nesta manhã, não comigo, né?
não comigo, mas com a palavra de Deus, com Tiago, com o Espírito Santo. O que você vai fazer? Irmãos, praticar a palavra de Deus é o maior desafio que temos aqui na terra. Você concorda comigo? Praticar a palavra de Deus é o maior desafio. Você sabia que a maior característica, a característica mais importante de um discípulo ou de uma discípula de Jesus Cristo não é conhecer a palavra, mas a obediência. A obediência é o maior desafio de um discípulo de Jesus Cristo. Vamos obedecer a palavra. Interessante que você só vai desfrutar das bênçãos de Deus se você obedecer a palavra. Talvez você não está sendo abençoado ainda porque você apenas conhece as promessas, mas você não pratica as premissas. Toda promessa tem uma premissa antes. Um exemplo: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Premissa. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Promessa. Outro texto: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Premissa. E a promessa: e ele tudo fará. Promessa, premissa: deleita-te também no Senhor. Promessa: e ele te concederá o que deseja o teu coração. Premissa: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e então farei prova de mim. E eu vou abrir as janelas dos céus, e vou derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Premissa e promessa. Primeiro, entregue. Depois eu vou abrir a janela do céu e vou te abençoar. Amém? Que Deus te abençoe. Bom é ter esperança. Um bom domingo para você. E logo mais o seminarista Tiago vai trazer uma mensagem poderosa para o meu coração, para o seu coração. Divulgue aquela imagem que foi postada da mensagem do Tiago Valeriotti, tá bom? Um abraço para todos vocês, eu amo vocês, e vamos juntos praticar a palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, porque só com o poder do alto é que a gente consegue praticar a palavra de Deus. A nossa carne sozinha não consegue, mas é uma questão de decisão. Atitude é tudo, e com o poder do Espírito Santo. Amém? Um grande abraço. Eu amo vocês, viu? Assim ficou melhor. Tchau, tchau. Bom apetite aí para quem for almoçar agora.